Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura anual da Bíblia da C e hoje nós vamos concluir o livro de Hebreus e vamos do capítulo 11 ao capítulo 13 juntos. O capítulo 11 vai falar sobre a fé e nessa tradução NVT que eu estou lendo com vocês é muito interessante a forma como ela é colocada. Versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Tudo aquilo que nós desejamos, sonhamos, esperamos viver em Deus, é a fé que nos dá uma visão. Então, nós vamos trabalhar essa linguagem aqui. A fé nos dá uma visão clara do que, como alcançaremos. Então, toda pessoa que é descrita nesse capítulo, todos os grandes homens de Deus descritos neste capítulo, eles tiveram uma visão de fé. O que eu e você precisamos ter na nossa vida? Uma visão de fé. Eu e você precisamos receber a visão superior de Deus. E quando nós temos uma visão superior de Deus, nós temos uma ação de fé. E a ação de fé é justamente uma pessoa que age, mesmo que tenha empecilhos, mesmo que tenha fragilidades, mesmo que tenha limitações, ela age apesar, porque ela viu algo superior. E eu gostaria de dizer uma coisa, que é muito importante, está no versículo 13. Todos eles morreram na fé, e embora não tenha recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, avistaram de longe de bom grado e as aceitaram. Muitas pessoas, muitas vezes falam assim, caramba, mas por que será que esse texto fala isso? Que Deus prometeu coisas e eles não viveram? Isso faz parte. Isso faz parte da vida de toda pessoa visionária de Deus. Toda pessoa que tem uma visão superior de Deus, ela vai ver algo muito maior do que ela mesma. E é claro que tudo que é maior do que nós mesmos, nós não vamos viver e experimentar tudo. Mas nós vamos compreender que por ser muito maior do que nós, não pararia em nós, mas seria vivido por toda uma geração, por toda uma época, por todo um povo. E é exatamente isso o que acontece com a vida de pessoas que têm uma visão superior de Deus. Eles sabem que eles mesmos, sozinhos, serão incapazes de vivenciar tudo o que Deus está lhes mostrando. E eles são felizes em poder desfrutar o quanto puderem, mas também são felizes em saber que outros viverão este mover de Deus, né? E isso está descrito, sim, isso está descrito nos próximos capítulos, né? Versículo 39 diz o seguinte: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Ou seja, o que Deus prometeu para todos esses grandes homens que o autor cita, não seria tão grandioso se não tivesse todos nós envolvidos nessa promessa. Isso é maravilhoso. No capítulo 12, nós vamos ser levados a entender que tudo que pesa a nossa vida deve ser tirado. O que traz um peso, traz uma lentidão na tua vida, você deve tirar. Sabe aquela pessoa que te deixa lenta, aquele comportamento que te deixa mais devagar para tomar as decisões de Deus para tua vida, aquela vivência que vai te tornando enfadonho e cansado? Tira isso da tua vida. Aqui o autor vai dizer: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha. Então são das duas coisas, do peso e do pecado. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E aqui o texto vai continuar dizendo o seguinte, que Deus, ele disciplina sim a quem ele ama. E que não é de qualquer maneira que nós vamos viver o cristianismo e o evangelho do Senhor Jesus, mas que Deus sim vai nos ensinar, vai nos disciplinar, ele vai nos orientar, mas ele vai fazer tudo isso
só porque Ele nos ama, só porque Ele tem um grande plano na nossa vida. Então, tudo que não estiver bem, não estiver correto, estiver pesando sobre a tua vida, que Deus te apontar, não veja isso com um pesar, mas veja isso com alegria. Deus tem planos sobre a tua vida. E no versículo 12 diz assim: revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Nós precisamos aprender a deixar para trás tudo que nos enfraquece e aprender do Espírito de Deus a sermos pessoas fortalecidas no Senhor. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos levar a um caminho de fortalecimento. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos livrar de toda raiz venenosa. Isso está no verso 15. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contaminação. Ou seja, tudo que vem para te perturbar, para te contaminar, para te parar, para te deixar vagaroso, sai fora disso. Sai fora disso. Ouve a palavra de Deus, ouve a repreensão de Deus, ouve o conselho de Deus e você vai muito bem, eu vou muito bem. E ainda no capítulo 12 nós vamos falar sobre o reino inabalável de Deus que vem e torna tudo que é abalável no chão. Tudo que é abalável na nossa vida, na nossa estrutura, até mesmo na nossa fé, vai vir ao chão, para que o que é inabalável permaneça. E ainda o autor vai dizer, porque Deus é fogo consumidor. Isso está no versículo 29. E aí nós terminamos o capítulo 12 e entramos no capítulo 13, que vai fazer uma conclusão, uma repescagem de alguns ensinos de Hebreus. E o que mais nós precisamos ter aqui é justamente o fato de que Deus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, e que nós não podemos de maneira alguma deixar os ensinos de Deus para trás, mas nós temos que perseverar na nossa jornada com Cristo, uma jornada que vai sendo cada vez mais um aperfeiçoamento na nossa vida e na nossa fé. E este foi o livro de Hebreus, um livro poderoso, maravilhoso. E eu te convido a vir estudar agora conosco. Tiago, vem ser com a gente.